Abençoados, amados, meus queridos, estou de volta aí com mais estudo e o tema de hoje é os vasos de honra e os vasos de desonra. Abençoados, existe os homens maus, todos nós sabemos, que fazem às vezes atrocidades com pessoas inocentes, até mesmo com crianças inocentes, né? E esse abençoado que estava conversando comigo sobre esse respeito disse: qual é a posição de Deus para isso, meu irmão André? Me explica um pouco sobre isso aí. Abençoado, a posição de Deus é que os que são maus e não vão melhorar de ser maus. Amém? A posição de Deus é que esses já são julgados, já foram julgados, porque não pertence a Deus. Amém? Não pertence a Deus no sentido de não ter o Espírito de Deus neles. Não tem o Espírito de Deus neles para fazer o bem. Amém? Eles não têm o amor. Eles não têm o respeito. O Deus deles é o ventre. O Deus deles é as suas próprias vontades da carne. O Deus deles são seus desejos segundo a carne. E por aí fazem o que quer. Os filhos de Deus têm o Espírito de Deus dentro. E esses que têm o Espírito de Deus dentro, que são chamados filhos de Deus, né? Esses respeitam a Deus, têm temor a Deus, têm vontade de aprender de Deus, têm vontade de fazer o bem, são revoltados com injustiça, não gostam de injustiça, não gostam de coisa errada. Esse tem um verdadeiro Deus dentro. Qual é a diferença do vaso de honra para o vaso de desonra? Do filho de Deus para os filhos do homem. Qual é a diferença? A diferença está no dia da morte. Você sabia? O dia da morte é a diferença. Porque os filhos de Deus já foram predestinados desde antes da fundação do mundo. Vamos ler um pouquinho sobre isso? Vamos abrir aqui, pega suas Bíblias, me acompanhe em Efésios 1. Vamos começar em Efésios 1. Amém? E Paulo começa a dizer para os Efésios: Paulo, a pessoa dele, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz, da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Preste atenção. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos em adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si ou para si, né, no amado. Então, o que entendemos com isso, abençoado? Primeiramente, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo ser mundo, né, já estávamos predestinados a vir nessa terra, antes do mundo ser mundo, e já
fomos eleitos e já fomos predestinados para estar aqui servindo a Ele em amor antes da fundação do mundo. Então existe aqueles a quais são filhos dele em espírito, a quais, né, nasceram não da carne, mas ao quais nasceram no espírito, lá no céu, com Deus. E isso que o Paulo está fazendo aqui é uma oração, né? Uma oração. Ele está... De onde ele tira isso? De onde Paulo tirou isso? Será que Paulo tirou isso da cabeça dele para nos ensinar errado? Porque tem irmãos que falam, não pode ser assim. Não pode ser assim. Uns vão ser salvos, outros não vão ser salvos. Vamos ver de onde Paulo tirou isso? Para que você possa aprender isso corretamente, sem poder ficar aí murmurando, questionando a Deus. Vamos ver? Abre suas Bíblias aí, né? E vamos ler aqui Jó 38. Vamos começar no 4. Aqui, Yahweh, o nosso Deus, Criador, está dizendo sobre os fundamentos da terra. E ele está tendo uma conversa com Jó, dizendo como ele criou a terra. Amém? E ele pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Como Deus poderia perguntar isso para um homem, para um ser humano? Antes de fundar a terra, como é que um ser humano, um homem, poderia saber, né, sobre essas coisas? Ele não sabe nem onde estava. Muito bem poder, né, saber essas coisas, igual Deus está dizendo: faz-me saber se tens inteligência, onde tu estavas quando eu estava fundando a terra. Aí ele começa a contar: quem lhe pôs as medidas da terra, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, a medição, né? Sobre que estão fundadas as suas bases? Que base que a terra está fundada? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, a sua pedra principal, né? Para que começasse a formar, né, a vida na terra. Então Deus, ele, continuando, ele diz: quando as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ele está perguntando, fazer uma pergunta. Ele perguntou onde estava Jó, quando ele formava todas as coisas, né? Onde Jó estava, quando ele colocou a base do fundamento da terra. Então ele está perguntando a Jó: quando as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos jubilavam, onde está tu? A estrela da alva, amado, é uma figura de linguagem que foi usada aqui para se referir aos primeiros filhos que foram criados no céu. Amém? Os filhos em espírito que foi criado no céu. Amém, amados? Então ele fala: quando as estrelas da alva significa, estrela da alva era uma referência a estrela d'alva, né? Que é a primeira estrela na manhã. Na manhã, ela é uma primeira estrela da manhã. Enquanto as outras estrelas estão se apagando, ela ainda está viva ali no céu. Você pode observar essa estrela 4 horas da manhã,
na direção onde o sol nasce, você pode reparar que ela é muito grande. Então é uma figura de linguagem falando sobre a estrela da alva, por ela ser a primeira da manhã. Então os filhos da alva aqui se refere aos primeiros filhos. Não é para ser levado isso no pedraleta, não é para levar isso figurativamente, né, na letra. É para levar isso espiritualmente. Amém? O que a palavra diz, que a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata no sentido de você ler ela literalmente, nas suas simples palavras, sem discernir, né, a figura de linguagem que está querendo mostrar ali. Aqui está mostrando em figura de linguagem. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, estrela não canta. Quem canta são os filhos de Deus. E todos os filhos de Deus que estavam ali alegremente cantavam, estavam jubilando, estavam o quê? Festejando, quando Deus estava ali fazendo todas essas coisas. Amém? E Deus diz mais a Jó. Preste atenção agora, abençoado. Preste muita atenção. Jó 38, 21. De certo que tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos seus dias. E ao Deus está falando para Jó que ele já era nascido, quando ele, Deus, fazia todas as coisas. Amém? Era nascido como? Em espírito. Quando os primeiros filhos alegremente cantava e os filhos de Deus jubilavam a estrela, Jó já estava lá presente. Quando entra no corpo de carne, há um esquecimento. Mas por que há esse esquecimento? Porque houve um período na Terra em que, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. E esse homem, a Bíblia o chama de alma vivente. Amém? Ou seja, alma vivente. Deus o criou, certo, o criou. Mas ele não tinha o Espírito de Deus nele. Amém? Então ele era alma vivente. Ele não tinha o Espírito de Deus. Amém? Então ele não poderia obedecer a Deus. Ele não poderia obedecer à lei de Deus. Amém? Porque o Romanos 8 nos diz o seguinte. Romanos 8, vamos começar no 7. 8, 7, ele diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Por que ela não pode ser? Porque o conhecimento da graça de Deus, né, que foi dado ao Cristo, a qual Cristo escolheu Paulo de Tarso para trazermos para nós, né, que nós chamamos de Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho só se discerne espiritualmente. Com sua sabedoria carnal, por mais estudado que você seja, você não consegue discernir o conhecimento da graça de Deus. Se por Deus, né, não tenha te dado a mente de Cristo para entender. Se você não tem o Espírito de Deus, você não tem a mente de Cristo. Então você não pode entender. Então a carne é inimizade contra Deus, porque não pode se sujeitar à lei de Deus, não pode obedecer à lei de Deus. Então ele fala, nem em verdade o pode, porque
ela não pode conhecer o que é carne, o que é espírito, espírito. A carne não pode entender o que é espiritual. Vamos continuar aqui, no 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Continuando aqui, né, Paulo falando aos santos. Quem são os santos? Aqueles que estavam ali, né, aprendendo a palavra de Deus. Aqueles que estavam ali se desempenhando para entender a palavra de Deus. Aqueles que tinham sede de Deus, sede de aprender as coisas de Deus. Ou seja, quem são os santos? Aqueles que foram criados desde antes a fundação do mundo em espírito. Então ele diz: vós, porém, não está na carne, mas no espírito. Porque quem vive em espírito domina os feitos da carne. Ele já entende que é um espírito habitado no corpo de carne. E entende que não pode se deixar levar pelas ações da carne. Amém? É logicamente que isso aí é de glória em glória, a gente vai dominando certas situações. Nossa, nós temos fraquezas, mas temos um espírito que sabemos das nossas fraquezas. Então o que a gente tem que fazer? Começar a dominar essa fraqueza e de glória em glória, dia após o outro, ir se dominando, amém? Para vivermos agradável ao Senhor, assim que a palavra diz. Então Paulo diz: vós não está na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então quer dizer que o Espírito de Deus não habita em todos, entendeu? Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. A palavra é bem clara. Está mostrando que alguns não têm o Espírito de Deus. Em alguns não habita o Espírito de Deus. E se não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então nós vemos aqui duas gerações. Gerações dos filhos dos homens e gerações dos filhos de Deus. Amém? Lá no princípio, em Gênesis, a gente vê, né, que Caim é descendência de quem? De Adão. E a gente pode ver lá também, né, a genealogia de Caim. Então Caim, da natureza carnal de Caim, nasceu várias pessoas. Amém? E na natureza espiritual de Deus também nasceu várias pessoas. Temos duas pessoas, tipos de pessoas distintas, que a Bíblia chama de vaso de bênção e vaso de maldição, vaso de honra e vaso de desonra, os filhos de Deus e os filhos do maligno, como diz lá no livro de João. Esse maligno quer dizer um ser espiritual, o diabo, que tem um chifre, que está no inferno esperando você. Não! Isso são carne, homens carnais, homens sujeitos à sua vaidade segundo a carne, homens que faz do seu Deus o seu ego, a sua força, a sua violência, a sua vontade. Amém, amados? Vamos ver aqui o que, né, Judas Tadeu 1:11 nos diz a respeito disso. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, entraram pelo caminho maus de Caim. Essa passagem aqui, ele está contando sobre, né, os descendentes mesmo de Caim, que eram da cidade de Sodoma e Gomorra. Então ele está falando, ai deles, porque entraram pelo caminho do pai deles, que é Caim, e foram
levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Então esses homens são da mesma descendência de Caim, né, de Sodoma e Gomorra, né? A Bíblia fala sobre a cidade, né, de Caim, que ele botou o nome do filho dele, de Enoque. Todas essas cidades foram cidades perversas. Sodoma e Gomorra, conhecemos também essa Sodoma e Gomorra, né, como cidade perversa, e todos aqueles habitantes seguiram o pai deles, que era Caim, que eram os descendentes segundo a carne. Então eles entraram pelo caminho mau de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, porque Balaão, ele também transgrediu a Deus. Deus mandou fazer uma coisa, Balaão fez outra, por causa de ouro, dinheiro, e pereceram na contradição de Corá. Corá estava ali andando com Moisés, vendo todas as maravilhas que Deus fazia na vida de Moisés e na vida do povo também, mas Corá vivia contradizendo Moisés, vivia ali perturbando Moisés, levando o povo a ir contra Moisés. Então todos esses homens aqui são homens da má semente, homens que a Bíblia chama de vaso de ira, vaso de perseguição, vaso de desonra, vaso de perdição. Amém? Esses aqui são essas descendências. Então você vê que existem descendências que são de Deus, descendências que são do âmago da carne, que são carnais, que jamais vão respeitar Deus, porque não tem amor próprio em si. Não existe neles o temor de Deus, porque não tem neles o Espírito de Deus. Só que existem alguns abençoados que dizem: não é assim. Eu não aceito isso. Eu acho que todos deveriam ser salvos. Esse Deus de vocês que salva uns e condena outros, eu não concordo. Amados, não foi Deus que quis assim, não. Não foi Deus que quis assim. E a palavra é bem clara. Leia junto comigo aí, pegue sua Bíblia aí. Mateus 13, 24, 30. Eu vou ler até o 30 não. Vou ler nos pontos principais aqui, para vocês poderem entender. Preste atenção aí. E Jesus estava ali, querendo falar sobre o reino de Deus, sobre o assunto que estamos falando aqui, né? Dos vasos de ira, os vasos de desonra. Aqui se trata de joio e o trigo, que são o joio é o mesmo vaso de ira, de desonra, né? É o mesmo filho da perdição. O trigo são os filhos de Deus. Então, Yahshua estava ali usando, né? Comparando o reino de Deus a uma fazenda. É uma parábola, não é um caso verídico. Preste atenção, abençoado. Então ele diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. 25, 26. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. 27. E os servos do pai da família, os servos do pai lá da família, o servo do fazendeiro, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E essa passagem aqui o sistema religioso adora, né? Adoram, fala que é o diabo, né?
Mas não é o diabo, não. Vamos continuar aqui. E ele, o Senhor, o dono da fazenda, lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Esse inimigo aqui se trata de Adão, não é o diabo do sistema religioso. Esse inimigo foi Adão, que implantou os filhos da ira, os filhos da maldição, que a Bíblia diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Esse Adão até Moisés, já falei várias vezes, né? Que a lei de Moisés não é a pessoa de Moisés, mas a lei de Moisés, né? Uma referência ao tempo da lei de Moisés, que se terminou-se na morte de João Batista. Então, de Adão a Moisés significa de Adão até todo o período da lei, até o término em João Batista, que está em Lucas 16,16, que diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Vigoraram, ou teve validade até João. Amém? Então, a lei e os profetas teve validade até João Batista. Então, de Adão até naquele período da lei, a morte reinou no mundo por causa de Adão. Esse inimigo aqui é Adão. Vamos ler comigo para você entender isso aí. Romanos 8, 5, 13, 14. E diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado ou não é levado em conta em algumas traduções, não havendo lei. Então, meus amados irmãos evangélicos, o tema não é nem sobre isso, mas eu tenho que dar essa palavrinha. Você não é pecador, não há pecado. Não deixe seu pastor te chamar de pecado. Pecado é transgredir a lei, porque até a lei estava o pecado no mundo, até a lei. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Ali se encerrou a lei e ali se encerrou os profetas. Amém? Só uma palhinha para você. Então, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Como que a morte pode reinar? Está se referindo à carne, ao ser carnal, ao homem carnal, o homem segundo a carne. O homem segundo a carne, ele traz em si a morte, por causa das suas obras. É tudo morte, é destruição. Amém? Então, desde Adão até Moisés reinou a morte, porque Adão imputou a morte no mundo, quando ele, transgredindo a Deus, né? Quando ele transgredindo a Deus, desobedecendo a Deus, né? Lá no princípio, ele trouxe o pecado para o mundo, e o pecado gera o quê? A morte. E esse pecado veio de Adão até Moisés, para quando Cristo viesse, como já veio, estou falando viesse no âmbito de que eu estou num pensamento lá da época de Adão, que a lei vigorou, a morte vigorou de Adão até Moisés. Quando Cristo viesse, que já veio, ele ia vir para quê? Tirar os nossos pecados e condenar o corpo da morte. Ele já condenou o corpo da morte. Entendeu? Hoje, quando o homem carnal morre, ele vai para o pó da terra, como diz Eclesiastes, e não haverá mais lembrança dele, não haverá mais sabedoria nele. Amém? Agora, os filhos de Deus, a carne tomba para o pó, que é o mesmo sepultura que vão os filhos da desobediência,
Entendeu? Porém, os filhos de Deus têm o espírito dentro desse corpo de carne. Então a carne tomba para o pó de onde veio, mas o espírito retorna para Deus, de onde foi criado, né? Nós não lemos Jó, que nós estávamos lá jubilando a estrela quando Deus fazia todas as coisas? Simplesmente retornaremos para lá. Não existe esse inferno eterno de chama de fogo, ardência e ranger de dente que o sistema religioso inventou. Isso é uma falsa teologia. É uma falsa teologia para botar medo nas pessoas, para poder prender eles nos seus alçapão, prender eles nas suas igrejas. Entendeu? Porque o povo é número. Já falei isso. O povo é número. O povo tem que ficar ali sem instrução máxima de Maquiavel. Se você instruir o povo, você não consegue dominar. Então o povo tem que ser dominado. E quando eles veem que o povo está saindo do domínio, começa a criar as suas teologias. Teologias de homens. Mandamentos de homens. Né? Dizendo, se você sair da igreja, vai dar brecha para o diabo. Então o irmão tem medo de sair da igreja para não dar brecha no diabo. Se dá brecha para o diabo, vai para o inferno. E não, ele não quer perder a salvação dele, ele quer ir para o céu. Então ele fica na igreja. Mas para ficar na igreja, o estudo anterior eu falei sobre isso. Ele tem que dar o dízimo. Porque se ele ficar na igreja e não dar o dízimo, ele está em pecado também, porque está roubando a Deus. Então ele tem que dar dízimo. E isso aí, né, favorece os pregadores. Eles enriquecem à custa da enganação ao povo. Porque não existe nenhum mandamento na Bíblia que obriga evangélicos, católicos a dar um dízimo. Não existe esse mandamento na Bíblia. Evangélicos e católicos não são obrigados a dar dízimo. Não tem mandamento nenhum obrigando isso. Se você quer dar o seu dinheiro para ajudar, né, o ministério que você congrega, que te faz bem, quiser ajudar, o dinheiro é seu, você dá para quem você quiser. Mas não pode usar isso como medo. Não pode usar a escritura para impor em você uma coisa que está escrita ali, que era para os sacerdotes levitas. Malaquias 3:10 está se referindo aos sacerdotes levitas que roubava os diaristas, roubava a viúva, roubava os órfãos e não ajudava os estrangeiros nas causas dos estrangeiros. Não está se referindo a católico, não está se referindo a evangélico. Isso é mentira teológica para roubar você. Abre seus olhos. Então o irmão diz: ah, mas que Deus é esse? Todos têm que ser salvos. Como é que uns vão ser salvos, outros vão ser salvos? Porque uns não são da natureza dele. Uns são da natureza carnal, adâmica. Amém? Vamos ler aí. Abre suas Bíblias aí, Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão do Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão é a figura de Yahshua HaMashiach, Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala: o primeiro Adão era a alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. Jesus veio da natureza dos filhos de Deus que foram criados no céu, no espírito. Adão da natureza da carne. Esses que são filhos predestinados desde antes a fundação do mundo, esses já são salvos, abençoados. Eles já são salvos, eles foram criados com Deus desde antes a fundação do mundo. Eles foram escolhidos por Deus, eleitos de Deus, predestinados por Deus desde antes a fundação do mundo.
Então, eles já têm a salvação espiritual neles. Eles não podem perder a salvação igual os pastores do sistema religioso ensinam. Não se perde a salvação. Quem é predestinado já são salvos, sempre salvo. A carne vai para o pó de onde veio, e o espírito volta para Deus. É assim que a palavra nos ensina. Mas tem abençoados que falam: não, eu não concordo, todos têm que ser salvo, eu não concordo com Deus. Olha bem a palavra que Deus manda para você. Abra suas Bíblias em Romanos 9:20. E ele diz assim, para você que quer não concorda com o que Deus faz. Você não concorda com o que Deus faz. Eu estou mostrando na palavra a realidade, mas você não quer concordar no que Deus faz. Então ele diz para você assim: quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Quem é tu, ó homem, ó mortal, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Vamos continuar, preste atenção. Ou tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus está falando. Quem é o oleiro? É Deus. Ou não tem o oleiro direito? Ou Deus não tem direito de fazer o que ele quer fazer? Ou Deus não tem direito sobre a massa? A massa aqui significa pessoas. Deus não tem direito sobre as pessoas, porque ele fez as pessoas. Ele não tem direito para fazer do mesmo barro, da mesma carne e sangue, um vaso para honra e outro para desonra? Você não concorda com Deus? Você não acha justo Deus fazer isso? Você acha que Deus não tem direito para fazer isso? Ele criou a massa, ele criou o homem. Ele tem direito sobre o homem. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, eu gosto de usar justiça, não gosto de usar a ira de Deus, porque ira é obra da carne, Deus é espírito. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua justiça e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparado para a perdição? Está dizendo que ele suporta os vasos de ira, mas já estão preparados para a perdição, já são julgados já para a perdição. Não há salvação neles. E tu, homens, queres discutir com Deus? Queres discordares com Deus? Mas por que Deus suporta? Vamos ver aí, em Mateus 13:28. Lembra dos servos do pai de família, do fazendeiro, que Al estava usando como parábola? Então eles perguntaram a ele. Ele disse, perguntaram a ele, né? Mestre, você não plantasse só semente boas no seu campo? De onde veio o joio? E ele lhes disse, 13:28, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? E o Senhor, porém, respondeu para eles, não. Ele, porém, disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Amém? Os dois andam juntos. Desde a fundação do mundo até hoje, os dois andam juntos. Aquele que é filho de Deus se manifestará como filho de Deus. Aquele que é filho da perdição se manifestará como filho da perdição. Então o Senhor falou, não arranquemos, não arranque, para que não arrancando o joio, também não arranque o trigo. Deixa-os crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e ata-o em molhos para o queimar, mas o trigo juntai no meu celeiro. Amém, amados? Por isso que Deus suporta com
longanimidade os vasos de ira, os vasos de perdição, os filhos da maldição, né? O joio. Ele suporta eles com longanimidade, igual disse, por causa de você, abençoado, que é um filho da bênção, por causa de você que é um predestinado e que vive junto. Vive junto. Amém? E muitas vezes eles te perturbam. Muitas vezes eles vão contra você. Entendeu? Mas Deus te dá o alívio, te dá o escape juntamente com a perdição. Não é assim que a palavra ensina? Porque eles já são julgados. E no dia da ceifa, a ceifa é a morte de todo ser humano. Dia da ceifa, o joio, o vaso de perdição, o filho da maldição, os vasos de ira, o vaso de desonra, né? Esse vai ser, como diz aqui, atado em molho para ser queimado. Ou seja, esse vai para a sepultura, e como diz Eclesiastes, não terá sabedoria, não terá conhecimento, não terá lembrança nenhuma. Mas você, abençoado, filho do Deus vivo, criado desde antes a fundação do mundo, eleito, predestinado, abençoado, salvo, sempre salvo, o corpo físico vai para o pó da terra. Amém? E o espírito volta para Deus que o deu. Amém? Essa é a palavra. Espero que tenha entendido aí, abençoado. Amém? Esse é o conhecimento. Não discute com Deus. Amém? Ele é o oleiro. É Ele que pega a massa e cria. Então Ele pode muito bem criar vaso de bênção, vaso de honra e vaso de desonra. Não discute. Amém? Apenas creia. A palavra está aí. Amém? Então você que queria saber sobre isso, está aí a explicação. Muito obrigado pela sua atenção. Graças a Deus. Até a próxima. Graça e paz.